Glória a Deus, a paz de Jesus, amém? Louvado é o nome do Senhor. Essa campanha é uma campanha exclusiva para o povo de Deus. E aí nós não podemos sair da linha daquilo que foi colocado de oração, amém? Então se a gente chama uma pessoa para pregar, a gente tem que falar, olha, é a 13ª tribo de Israel, hoje você vai falar sobre o Rubens, hoje você vai falar sobre o Simeão, ou você vai, entendeu? Aí se você for dar uma oportunidade para alguém também, a pessoa vai e traz uma palavra boa, também maravilhosa, né? Que é o cego de Jericó, o outro aí, né? O Lázaro, enfim. Só que vai sair daquilo que foi colocado, amém, irmão? Quem entendeu? Então nós temos que ser fiel à palavra de Deus, à campanha que a gente está fazendo aí. Então, quando chamar alguém para pregar, nós vamos falar sobre os filhos das tribos de Judá, os filhos de Jacó da tribo de Judá. Quem entendeu, irmão? Glória a Deus. É a mesma coisa das 12 dias de oração, né? 12 dias de oração para o ano de vitória, mas isso aqui não, é diferente. Nós já fizemos 12 dias, agora nós estamos falando sobre a 13ª casa de Israel, amém? Ou seja, nós vamos falar sobre as 13 tribos de Israel. Louvado é o nome do Senhor, amém? Quem entendeu? Hoje nós vamos falar do primogênito, que seria o primogênito Rubens. Nós vamos falar do primeiro filho de Jacó, chamado Rubens. Eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de Números, capítulo de número 1. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. É a herança, meu irmão. Quem tem herança para receber, levanta a mão. Não precisa ninguém morrer não para você receber a herança, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Está escrito assim, ó. Vai falar sobre o recenseamento, né? Números capítulo 1, nós vamos ler até a hora que fala de Rubens, né? Quando ele vai receber a bênção dele, se é que ele tem alguma bênção aqui para receber. Amém? Vamos lá? No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: fazei um recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo os seus clãs, a sua família, contando todos os homens, um a um, pelo nome, amém? Todos os maiores de 20 anos, capazes de sair à guerra em Israel, a esse tu e Arão contarei segundo os seus exércitos. Estará conosco um homem de cada tribo, que seja chefe da família de seus pais. São estes os nomes dos homens que estarão convosco: de Rubens, Elisur, filho de Zedeur, de Simão; Zerumiel, filho de Zurizadai; e Judá, Nação, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zoar; de Zebulon, Eliate, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Emude, de Manassés; Gamaliel, filho de Pedazur, de Benjamim; Abidão, filho de Gideone; de Dan, Aizer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Elisabe, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Inã. Esses foram os chamados da congregação, os líderes das tribos de seus pais, os clãs dos chefes de Israel. Então Moisés e Arão tomaram a esses homens, que foram declarados pelos seus nomes, ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles segundo os seus clãs, e conforme as suas famílias, e todos os homens de 20 anos para cima
foram relacionados por nome um por um, como o Senhor ordenara a Moisés, e assim ele contou no deserto de Sinai, dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, conforme seus clãs e as suas famílias foram relacionados um por um, e os nomes de todos os homens 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, tu és Deus poderoso, maravilhoso, Deus abençoe. Eu repreendo essa dor de cabeça que está na vida de alguém que está aqui dentro, Senhor. A dor de cabeça está estourando, quase não vem para a igreja, já vem porque era campanha. Senhor, vai de contra esta vida que está com essa dor aí, arranca este mal. Em nome do Senhor Jesus, arranca essa dor de cabeça aí, ó. Sai! Em nome de Jesus. Quem é essa pessoa? Levante a mão. Ai, Maria, receba a sua cura em nome de Jesus. Amém? Só ela está com a dor de cabeça, só estourando a cabeça aí. Só ela tem a mais, amém? Pode citar, viu? Não, só ela. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Amado, nós temos uma palavra de Deus no nosso coração. Falando sobre as tribos de Israel, principalmente, nós observamos que o próprio Deus tem estabelecido uma herança para cada um daqueles que realmente vieram da promessa de Jacó. Porque as bênçãos veio sobre a vida de Jacó, quando ele estava ali fugindo do seu irmão Esaú, e Deus apareceu para ele, ali quando ele estava dormindo com a sua cabeça sobre a pedra, e abriu a janela do céu, e aí os anjos subiam e desciam, e traziam para Jacó as bênçãos de Deus. E quando ele acordou, ele disse que ele não sabia, né, que aquele lugar, que Deus estava naquele lugar. Ele ungiu o altar numa pedra e disse, chamou a pedra de Betel, esta é a casa de Deus. Enfim, as promessas de Deus para a vida de Jacó, que no hebraico é Jacob, que Jacob significa aquele que agarra, ou aquele que nasceu agarrado no tornozelo do seu irmão Esaú, e por causa disso o nome foi dado de Jacó. Ele então, herdou todas as bênçãos de Deus, por realmente ter uma estratégia e por causa das promessas que Deus já tinha com ele. Ele então ganhou a sua promessa, e por causa disso o seu irmão ficou irado com ele, porque queria as bênçãos e por fim queria matá-lo. Então Jacó fugiu, amém, querido? Quem está entendendo? Jacó fugiu e aí foi para a terra de Padã, e o Senhor começou a fazer obra na vida dele e dar as bênçãos de Deus. É interessante, queridos, que Jacó, quando ele chegou na casa de Balaão, seu sogro, e ele casou ali com a sua esposa Raquel, a palavra do Senhor diz que o próprio Labão enganou a Jacó. Por quê? Porque quando ele casou ali, a Bíblia diz que ele ficou 7 anos, né? Mas a gente vai entender que ficou 14 anos, amém, irmão? Para ter Raquel, por causa de... É claro que ele teve antes Raquel, porque quando foi feita a promessa aí para casar com Raquel, sendo que tinha enganado com Léa, a Bíblia vai nos dizer que ele já recebeu, né, e ficou pagando a prestação, já que você entende, né? Como ir nas casas do Bahia, comprar uma televisão, já recebe, mas você vai pagando. Então ele foi pagando, amém? Mas já com a esposa Raquel. E por causa disso, então, pelo costume daquela época, Labão falou que era costume dar a filha mais velha para casar, depois a mais nova. Se ele casasse com a mais nova, saía do costume e a velha não casaria. Então, por isso, então, Jacó teve que ficar com as duas esposas, tanto Léa como Raquel. Mas a Bíblia diz também que ele teve ali mais 2 mulheres, 2 concubinas. O nome da primeira era Zilpa, a outra era Bila, concubinas de Jacó. Quem está entendendo da glória de Deus, irmão?
E aí então foi dado ali filhos para Leia, que era a que mais teve filho, enquanto nós sabemos que a outra era estéril, não tinha, Deus não dava filho para ele. E aí a gente vê até a astúcia do próprio Rubens e de outros, Margarete. Por quê? Porque eles tinham costumes ali de pegar uma planta e fazer um chazinho, né? Para dar para a mulher que não tinha filhos, para ver se ela pudesse engravidar e pudesse. Era uma simpatia que eles fazem, né? Mas não é simpatia que vai dar filho, vai dar herança, vai dar bênção, não. Quem vai dar a tua vitória, meu querido irmão, é o próprio Deus. Quem está entendendo da glória de Deus? Nós não precisamos de simpatia, não precisamos de ajuda, não. Se Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida, pode demorar um pouquinho, mas a bênção vem. Quem está entendendo? Da glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Porque muitas das vezes achamos que nós estamos estéreis, isso é verdade. Nós vemos Deus abençoar da direita, da esquerda, da frente, de trás, e a nossa vida a gente não vê. E aí nós perguntamos para Deus: Senhor, será que eu sou patinho feio de Jeová? Será que o Senhor não me viu? Deus viu e falou para você: não tema, a tua hora vai chegar. Aleluia! Mas enquanto não chegar, vai dando glória a Deus e adorando o Senhor aí, irmão. Louvado é o nome do Senhor. E aí foi nascer os filhos da Leia, depois foi nascer os filhos da concubina também de Jacó, mas enquanto Raquel nada, não dava nada. Quem está entendendo da glória a Deus? E nós conhecemos as histórias. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando os filhos de Jacó, que eram 12 tribos de Israel em Gênesis, a palavra do Senhor diz que tinha um filho que era precioso para os olhos do próprio Jacó. Era José. José era precioso, tanto José como Benjamim, porque a esposa de Jacó morreu ali quando verdadeiramente escondeu os ídolos. E aí então Leia permaneceu a primeira dele, enquanto a sua outra esposa apareceu. Mas a história de Rubens começa assim. Por quê? Porque Rubens era para ser um primogênito, a herança era para estar com ele, Margarete. É ele que foi o primeiro a nascer. E a Bíblia vai nos dizer aqui de maneira clara e positiva que Rubens ali tinha também a sua descendência, que é Elisur, filho de Zedeu, enfim, teve a sua descendência. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando eles planejaram a matar José, Rubens não concordava com essa matança. Rubens, o mais velho, tentando impedir os seus irmãos de matar José, foi ele mesmo que deu a ideia: olha, coloca José numa cisterna, coloca ele numa cisterna. Na cabeça de Rubens estava assim: olha, eu vou enganar meus irmãos, quando eles menos esperarem, eu pego e tiro um menino dali da caverna. Estou fazendo isso para evitar os irmãos de matar José. Mas aconteceu tudo errado, porque quando Rubens saiu, que ele voltou, os irmãos já tinham vendido José para os ismaelitas, e por causa disso você conhece a história. Ele enganou ao seu pai, ele chegou, levou, você conhece a história, falou que José foi morto pelo leão da montanha, enfim, trouxe uma tragédia sobre a família, e por causa disso seu pai se entristeceu de maneira tremenda. Mas aquilo ficou na mente de Rubens como algo que ficou marcado na cabeça dele. Ele ficou tão marcado, tão triste com isso, que qualquer coisa que acontecesse, ele já lembrava do seu irmão José. Mas vamos lá, por que apóstolo? Porque se eu contar todas as histórias, nós vamos ficar aqui muito tempo para você ouvir a história de Rubens, amém, irmão? Mas o interessante é que quando o Senhor quer dar a bênção para alguém, ele resolve entregar, abrir o céu e entregar a bênção. Mas nós temos um tempo de provação. Não adianta você querer a bênção sem antes ser provado. Para ser aprovado,
bem fácil, meu amado, nada bem fácil. Mas apóstolo, por que essa campanha? Porque você está sendo provado. Quem está entendendo da glória a Deus? Nós estamos sendo provados, Margarete. Não entendemos. Deus está de olho em tudo que nós fazemos, em tudo que nós realizemos. Ele nos dá livramento, Ele nos abençoa, Ele nos guia, mas Ele fala: ei, por aí não, anda por aqui. Quem está entendendo? É por isso que nós temos que ter essa campanha. É campanha bíblica. Não é, irmãos, respeite os 12 dias, que é uma bênção. Mas aqui nós temos o recenseamento. O povo trazia a sua oferta. A cada um da tribo trazia o seu dízimo, a sua oferta. Se eu for pregar sobre o dízimo, eu vou trazer 3 categorias de dízimo. Eu não quero falar sobre isso. Eu só quero falar que eles, cada clã, cada pessoa, cada tribo, vinha com o seu melhor para Deus. Ele tinha que entregar o seu melhor para Deus. É necessário que nós recebemos essa bênção do Senhor. Que nós entendemos porque está difícil ter temor a Deus. Você entra na igreja, você fala às pessoas, muitas das vezes, ele acha que não vai passar, isso vai passar. Não, irmão, quando Deus está falando, nós temos que abrir nosso ouvido e temer. Abaixar a cabeça só para Deus, irmão. É isso que nós temos que entender, porque Deus, Ele é justo juiz. Deus, Ele é poderoso, Ele é amor, mas é juiz também. A Bíblia diz que depois de um processo do povo de Israel, porque o censo foi depois da ceia do Senhor dos tabernáculos, no 14 do mês de Abib, é que acontecia o recenseamento, a contagem. Deus não permitiu que Davi contasse o povo, mas aqui era necessário, porque há uma nova unção descendo sobre a tua família, há uma nova bênção descendo sobre a tua família, e Deus quer contar você, o teu esposo, os teus filhos, os teus parentes. Essa campanha é uma campanha diferente, meu querido irmão. O teu esposo tem que estar com você na casa do Senhor, os teus filhos têm que estar com você na casa do Senhor. Você está sendo contado. Porque você vai ver de lá para cá a prova que o povo de Israel teve pelo deserto. E a Bíblia diz que quando ele chega perto da terra, a palavra do Senhor diz que Moisés separa 12, olha só, irmão, 12, Margarete. De cada tribo, ele separa 12. Para quê? Porque se você entrar na terra, você não pode receber a bênção sozinho. Tem que ser os 12, tem que receber. Deus não faz nada pela metade. Então, Moisés mandou os 12 espiar a terra. Cada um fazia parte de uma tribo. Mas o que aconteceu lá? A Bíblia diz que somente Josué e Caleb veio com a resposta de vitória. O povo, quando viu, tremeu sobre os gigantes, sobre os adversários. É isso que acontece. Porque se Deus te deu a promessa, não importa quem esteja lá na frente, Deus é maior do que está lá. Se Deus fez a promessa, Ele vai te dar, não importa a dificuldade. Deus quer ver o teu caráter de fé. O nosso caráter de fé é importante. Nós não vamos conquistar um salão desse aqui se nós não tivermos fé. Nós não vamos conquistar nossa igreja se nós não tivermos caráter de fé, galera. Nós não vamos ter muitos dizimistas, os dizimistas não vão ser abençoados se não tivermos caráter de fé. Quem está entendendo, irmão? Se não tiver fé, nós não agradamos a Deus. E a Bíblia diz que veio 10 pessoas com palavras de derrota. 10 pessoas dizem para eles: olha, a terra é boa mesmo, porque Deus só dá coisa boa. A terra manda leite e mel, nós passeamos por ela, mas não é para nós.
Lá tem gigante. E eles se vê como pequenino no meio deles. E ao romper o silêncio, porque é assim, meu querido irmão. Enquanto você está andando pela fé, andando com as pessoas de fé, você vai ter fé no sobrenatural. Mas se quer ver mudar de opinião, você andar com pessoas que só falam derrota. Quando você anda com pessoas, não vai dar certo. Não vamos não. É sacrifício de tolo. Deus não gosta disso. Vamos ficar por aí. Não, aqui mesmo, desse jeito. Aí você, quando vai entrar na casa de Deus, você não vai ser mais a mesma. Aquela fé que você tinha vai desaparecendo. Lembra quando Jesus falou o que o povo diz do Filho de Deus? Aí um diz que você é Jeremias, outro diz que você é Ezequiel, outro diz que você é João Batista ressuscitado. A opinião dos outros pode mudar a tua. Quem está entendendo, irmão? A opinião das pessoas sobre Cristo pode fazer com que você cria dúvida no teu coração. E todos eles ficaram calados quando Jesus falou: e vocês que andam comigo, como comigo, e vocês, o que diz seu Filho de Deus? Todos eles ficaram em silêncio. Por quê? Porque a opinião de terceiro estava trazendo uma incredulidade no meio dos discípulos de Jesus. Preste atenção nisso, irmão. Só foi rompeu aquele negócio quando Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Levante a mão da glória a Deus. Jesus diz: olha, Pedro, a descendente não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Está entendendo? A tua ligação com Deus é grande. É por isso que Caleb e Josué falaram: não, romperam a dúvida, romperam o medo, a incredulidade. E diz: não, Deus nos deu essa terra, é nossa, mas por causa dos votos de 10-2, eles ficaram no deserto. E aí Deus se irritou, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus declarou de forma clara que nenhum deles ia entrar na terra. Nenhum deles ia entrar na terra, a não ser Josué e Caleb. Eles ficaram rodeando a terra por 40 anos, enquanto não morreram todos aqueles incrédulos. Enquanto não morreram todos eles, Deus não permitiu que entrasse na terra. Quem está entrando? Porque, irmão, eita, Jesus, Deus está tirando eu do lugar e colocando no outro. Presta atenção, irmão. Deus não vai permitir que você receba uma bênção sem fé. Quem está entendendo, irmão? Deus não vai permitir que você dê um passo naquilo que Ele é precioso, que Deus deu para você estragar com a tua incredulidade. Você entendeu? Por isso que ficou 40 de roda. Enquanto não morreu um daqueles, lá, todos aqueles, enquanto não morreram, Deus não permitiu que entrasse na terra. Está entendendo? Então eu quero profetizar que a morte não das pessoas, dos demônios da incredulidade. Levante a mão da glória a Deus. Da fraqueza carnal, eu estou repreendendo aqui em nome de Jesus. Você vai entrar nessa campanha cantando o hino da vitória, dizendo: o que Deus prometeu para mim é meu, ninguém tira. A bênção é minha, a vitória é minha. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas morreram, todos eles morreram. Só entrou Josué e Caleb. Por quê? Porque as pessoas de 20 anos de idade para cima, somente Josué e Caleb entrou. De 20 anos, olha só, de 20 anos para cima, só Josué e Caleb entrou. Há um testemunho nisso. Deuteronômio capítulo 1, versículo 35 e 36. Também no livro de Números, capítulo de número 29, capítulo 14, versículo 29 e 30. Amém? Está escrito:
Mas e os outros apóstolos? Os de 20 anos de idade para baixo, está escrito em Números capítulo 14, versículo 29. Esses entraram de 20 anos para baixo. E também os levitas de 20 anos para baixo. Quem está entendendo da glória a Deus? Aleluia. Os levitas, irmão, era importante, que condicionou através de Arão, porque nem os dois filhos de Arão que morreram não herdaram porque pecaram. Mas quando Deus foi estabelecer o tabernáculo, Margarete, Ele separou da tribo de Levi, Ele separou 3 clãs. O primeiro clã era o do Gerson, que é o Gerson, que surgiu os Gersonitas. Foram praticamente 7.500 levitas. Dos coatitas, que era do Coate, que cuidava do templo também, foi 8.600. E os meratitas de Merate, 6.200. No total ali, foi-se 22.300 levitas. Após você fez todas as contas, fiz. Aleluia. Preste bem atenção, irmão. Tive que marcar, porque a minha mente não é aquilo que a gente imagina. Mas olha só. Os levitas então foram 22.300. Mas teve também os hebreus. Os hebreus, a contagem toda saiu em 603.550. Para os que podiam ir para a guerra, tá? Somente as mulheres e as crianças, aleluia, as crianças de meses para baixo, não puderam ir para a guerra, nem as mulheres, porque as mulheres faziam parte do crescimento do povo de Israel. Os homens entraram nesta guerra, quem está entendendo? Por isso Deus separa. Aí Deus faz o que, apóstolo? Deus então começa a tratar as bênçãos aqui, porque no versículo de número 20, aleluia, ele vai dizer: dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, conforme seus clãs e as suas famílias, foram relacionados um por um, e os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Amém? Então preste bem atenção. No livro de Gênesis nós temos ali 12 tribos de Israel, contando com José. Os filhos de Israel são 12. Mas aconteceu algo na vida de Rubens, algo que fez com que ele perdesse a sua bênção, perdesse a sua vitória. Por que, apóstolo? Porque o Rubens, sendo o primogênito de Jacó, ele perdeu os direitos de primogenitura. As bênçãos dobradas que era para ele receber, ele já não poderia mais receber. A liderança da família, porque ele era o primogênito, ele já não poderia mais receber. Porque, apóstolo, pelo motivo, infelizmente, de ele ter relacionado com Bila, mulher ou concubina de Jacó, de seu pai. Ele deitou na cama do seu pai e teve praticamente relação com Bila. Por causa disso, o próprio Jacó não deixou herança para ele. Quem está entendendo da glória a Deus? Como José apareceu e no Egito, foi declarado os 2 filhos de José, que ele se casou e tornou-se governador. Quem conhece os 2 filhos de José? Efraim e Manassés. Então vamos lá. Rubens perdeu a primogenitura por causa do pecado que ele cometeu com a família. Alguns dizem que ele estava com medo de o seu pai perder a autoridade por causa dos seus inimigos. E o costume de um tomar o reinado era tomar a mulher do outro. Assim aconteceu com o próprio Davi e Absalão. Quando Absalão tomou o reinado,
reinado do seu pai Davi, a primeira atitude que ele teve, Margarete, era deitar-se com as mulheres de seu pai Davi, mostrando para o povo que ele agora era o rei, ele agora comandasse. Quem lembra, irmão, da história do próprio Salomão? Salomão era para ser rei, mas o seu irmão queria tomar o reinado de Salomão. Depois que Salomão, por ordem do seu pai, tornou-se rei, o seu pai disse para ele: a primeiro episódio de traição mata tanto o general como mata o seu irmão Adonias. Mata os dois, não deixa nossas pragas aqui não. E aí o que acontece? O próprio Adonias pede a mulher que estava com Davi, que tinha deitado com Davi, não para alguma coisa, mas para tirar, era um jeito de tirar as enfermidades de Davi, que ele já estava velho. E ele pedindo isso de casamento para Salomão era traição. Por quê? Porque logo ele estava dizendo ao povo: eu sou a autoridade de Israel. Quem está entendendo da glória de Deus, irmão? Por causa disso, Salomão mandou matar tanto o general como mandou matar o seu próprio irmão. Então era isso que acontecia. Por isso, esse Rubens, o primeiro, ficou sem herança. Quem está entendendo? Porque ele relacionou com a mulher do seu pai Jacó, com a Bila. Ele perdeu a porção dobrada da vitória e não foi transferida as bênçãos dele para José. E através de José foi transferida para Manassés e Efraim, que eram os filhos de José. Por isso, quando você lê o livro de Números, já não é mais 12 tribos, porque José aqui não aparece, mas os dois filhos de José aparecem, Efraim e Manassés, tornando-se 13 tribos de Israel. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Mas pastor, porque a Bíblia toda fala 12 portas, 12, é porque Deus falou assim: a tribo de Levi, essa não conta, porque eu serei a sua herança. Ou seja, a tribo de Levi, na outra hora eu vou pregar, estou falando sobre Rubens. A tribo de Levi é que cuida das coisas de Deus, aleluia. Mas vamos continuar falando de Rubens aqui. Então, as tribos ainda, sendo ele o primogênito, então ele perdeu essa herança. Você pode ver em Gênesis capítulo 35, versículo 22, e 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Amém? Rubens cometeu incesto, meu querido irmão. Cometeu o pecado de incesto com a Bila. Por causa disso, perdeu a vitória. E a consequência disso foi perder a sua primogenitura, a porção dobrada e também a liderança. Quem está entendendo da glória a Deus? Ele apenas transferiu para os filhos de José. Ele apenas transferiu as bênçãos de Rubens para os filhos de José. Mas pastor, ele não ficou com herança? Será que Rubens não ficou com herança? A herança de Rubens ficou territorial, porque Deus é um Deus misericordioso. Quem está entendendo da glória de Deus, irmão? A bênção dele ficou territorial. Ele recebeu a terra fértil depois da lei do Jordão. Foi ele que recebeu essa herança ali da terra fértil. Mas a história marcada por esse primogênito falido Rubens, aqui ela foi marcada por Datã, Coré e Abirão, traição. Eles que traíram o próprio Moisés. Ele foi tido como traidor, e por causa disso ele desapareceu e voltou a viver no exílio ali na Síria, ali sem um lugar prominente como outras tribos teve. Ele não teve o lugar dele. Ele não teve. Ele teve algumas coisas, mas ele não teve. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão. Preste bem atenção que eu vou te falar aqui. Quantas pessoas têm
traumas de família? Quantas pessoas têm traumas de família? Ai, o meu pai fez isso comigo. Ai, a minha mãe fez isso comigo. Ai, eu fui abusada sexualmente. Tem pessoas que já chegou para mim e falou: pastor, eu não consigo perdoar meu pai porque eu fui abusada quando eu era pequena. Quantos problemas de família, meu querido irmão, nós podemos ver? A pessoa ficou com trauma de família. Ah, pastor, você não tem trauma? Eu tenho uma trauma, sabe qual que é? Um pipa vermelho. Eu era pequenininho, eu soltei um pipa vermelho, era do Clóvis, meu irmão estava na escola. Quando eu soltei ali, ela quebrou, foi embora o pipa. E eu fiquei com aquele, sabe, que é um pipa muito bonito, e eu gostava. Até hoje eu lembro desse trauma. Quando eu olho para o meu irmão e falo: você me perdoa? É um trauma de criança. É um trauma. Eu tive trauma de criança até uma certa idade, talvez você não saiba. Muitas das vezes, quando eu fechava meus olhos, eu sonhava com um pequeno pedaço de tijolo num poço, virado assim, um poço. E eu ficava, não entendia por que toda vez via aqueles tijolos, eu sentia até o cheiro dos tijolos. Até o cheiro dos tijolos eu sentia. Aí minha mãe falou: é porque quando você era pequenininho, você estava gateando, eu estava tomando café com casa de mulher, o Clóvis era mais grandinho, depois o Clóvis saiu correndo, eu só ouvi um barulho lá. Aí o Clóvis saiu correndo dizendo: o carro caiu, o carro caiu, o carro caiu. E ela já imaginou, porque antigamente, irmão, era pulso. Quem está entendendo agora, Deus? Aí colocava aquelas correntes assim, né, aquelas cordas assim, e pegava água lá. E quando minha mãe viu que estava tudo aberto lá, quando ele caiu, ela veio correndo de lá, irmão, e pulou. Ela ia me matar lá embaixo. Foi Deus mesmo que me livrou. E desceu com corda e tudo. Ela falou que quando ela olhou para baixo, ela só viu a camisinha azul. Eu estava na camisinha azul boiando, foi aonde ela pegou. Com a mão, pegou, puxou a camisa e com a outra também. Aí os pedreiros, todo mundo correndo, puxando. Então quando puxa para lá, é por isso que eu vejo os tijolos do poço. Quem está entendendo, meu querido irmão? Isso se torna o quê? Um trauma. Sabia disso? Ah, pastor, mas é um trauma, é um trauma. Talvez você tenha um trauma e precisa ser curado. Talvez você tenha um trauma que você não consegue adquirir alguma coisa por causa desse trauma. E nesta noite Deus está te dando vitória. Quem está entendendo da glória de Deus? E nesta noite, se tem algum trauma que está tentando arrancar a tua bênção, a tua vitória, o meu Deus poderoso, Ele já está arrancando esse trauma. Levante a mão para a glória a Deus. A tua família é uma bênção. Em nome de Jesus, Deus está repreendendo cachaça. Deus está repreendendo. Levante a mão. Você ora para o teu parente: Senhor, liberta ele, liberta, 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 liberta. E não sai. O demônio parece que não sai. E você fala: esse trauma, esse demônio, ele tem que sair. Eu estou entrando agora com uma batalha espiritual. A minha bênção vai acontecer. Receba a tua vitória. O teu marido vai te tratar como princesa. Aleluia, você vai tratar o teu esposo como homem de Deus. Eita, Jesus amado. Olha que as bênçãos. O homem ficou com problema dele, irmão. Tem incerto lá com a mulher Bíblia. O negócio é dele, vai ter com Deus. Já perdeu a bênção, já perdeu a porção dobrada e já perdeu a liderança. Mas aqui não. Aqui tem porção dobrada para você. Aqui tem porção dobrada para mim. E tem líder aqui, não tem líder de Deus aqui que está liderando. Levanta a mão da glória a Deus. Sai da frente, Satanás. Porque se não sair da frente, a gente vai passar por cima. Levante a mão e glorifica. Tem trauma. Tem pessoas que têm trauma. Não fala para o pastor. Não precisa, porque eu não sou padre. Fala para Deus. Você está entendendo, meu querido irmão? Tem trauma, por isso que as coisas não vão para frente. Pois a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Se a tua mente está manchada pelo trauma de família, eita Jesus amado, quando você vai pensar em ir, Satanás fala: não, lembra o que aconteceu lá embaixo? Aí
você não vai, você não dá um passo. É a mesma coisa que a terra está aí na frente, meu querido irmão. Mas Deus não permite que você receba. Sabe por quê? Porque você não pode dar um passo sem fé. Tem que ter fé para receber a vitória. Tem que ter fé. Não importa o gigante que está lá. Se o gigante não sair, não vai ser derrubada com a funda na mão de Davi. Quem está entendendo da glória a Deus? O gigante da tua vida vai cair. Esse cabo vai ser expelido. Cutuca teu irmão e fala assim: meu irmão, te prepare. Talvez você não fale. Lembra quando eu falei, irmão, tem coisas que estão debaixo do tapete que muitas das vezes você não conta porque você não tem coragem. É trauma. Tem coisa que não é para você falar, que é para você se libertar. Porque, lembra o próprio Paulo? Ele orou por 3 vezes para que tirasse o espinho da carne dele. Sabe o que Deus falou? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tem coisa, meu querido irmão, que não vai porque Deus não permite. Quem está entendendo a glória de Deus? Porque se Deus permitir, você sai da casa de Deus. Olha só o que eu estou falando. Se Deus permitir algo na tua vida maior, você não vem mais. Você recebe a bênção e some. Aleluia. E aí você vai cair, você vai desmotivar. Esse dia, quando eu passo ali, tinha um mendigo que ali no Pavo Branco, só anda com a casca rasgada assim. Eu sempre passava pedindo as coisas, ele estava sempre na rua lá. Eu falei: meu Deus, o que o diabo faz? Eu trabalhando. Aí de repente eu passei um dia, eu vi ele morto. Eu não sei se foi atropelado, eu sei que estava lá, as pessoas falaram: foi aquele mendigo. Eu falei: meu Deus. Meu Deus, eu fiquei só orando, falando com Deus sobre essas coisas, porque a gente fica triste. Uma pessoa nas garras do diabo. Ou seja, Satanás não tinha mais aquele homem para possar dele. Quem está entendendo? Mas havia um território. Está entendendo, Margarida? Havia um território onde tem que ser quebrado. Através de oração e através de jejum. Esse dia eu passei, tinha outro igualzinho lá. Não, ele não era, estava todo. Eu olhei para ele e falei assim: olha, o diabo já pegou outro. Porque ele está no território. Quem entendeu, meu irmão? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todos os principados e potestades. Sabe por que muitas das vezes as pessoas têm medo, o diabo tem medo de nós? Porque ele sabe que se nós tomarmos atitude não é por causa de grana nem dinheiro, é por causa de ação espiritual, e vai amarrar a mão deles. Você pensa que pessoas entram no meu carro, pessoas batem, não que eu impeço, mas quando ele vê que há um milhão, ele diz: ah não, eu esqueci, cancela aí. Eu cancelo, porque se entrar cai endemoniado. Por isso eu falei para ele: compra uma câmera lá, pelo amor de Deus, para eu gravar. Deixar gravando, aí você vai ver tanta coisa que acontece dentro do carro. É a mesma vez, vocês vão ver. Às vezes até coloco o possível nos cadernos de fogo para você ver. Porque se a pessoa cair endemoniada dentro do carro, eu vou ter que explodir, vai o carro expulsar. Quer entender, irmão? Queira ou não, se entrar no território de Deus, cai. É por isso que essa campanha é uma campanha de você pegar essas traumas que você tem, se é que você tem, umas traumas que não deixam você receber a bênção e você colocar nas mãos do Senhor. Deus, ele vai arrancar esse trauma e aquilo que você tanto queria, você vai ter na sua mão. E você vai falar: até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Quem está entendendo, fica de pé, irmão, vamos orar. Oh glória, louvado é o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Fala assim para o teu irmão: meu irmão, eu hoje estou recebendo a porção dobrada. O Rubem não quis, mas eu quero. Aleluia. Louvado. Eu estou recebendo uma liderança. Olha só, meu querido irmão, Deus está te dando uma liderança. Deus está nos dando uma liderança. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor
isso que eu oro agora. Pai, abençoa, Senhor, esse primeiro dia da campanha. Esse primeiro dia nós falamos de Rubens, o primeiro filho de Jacó. Senhor, aqui está o teu povo, o teu líder das tribos, os clãs. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor mandou fazer um incensamento, um incenso, contando os filhos de Jacó. E aqui, meu Pai amado, nós contamos, meu Pai, a cada um desta tribo, e eu conto a cada liderança deste ministério. Eu profetizo vitória, eu profetizo bênção, eu profetizo porção dobrada, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo cura, meu Deus, em nome de Jesus. Receba a presença de Deus, louvado é o nome do Senhor. Deus está aqui, e receba o sal, receba o sal. Oh, glória! Meu Deus! Me perguntaram quem sou eu. Querem saber da
Louvado é o nome do Senhor dos Exércitos, Deus poderoso, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, amém? Então hoje foi o dia de Rubens. Na outra quinta-feira, eu não sei quem vai pregar, mas se for pregar, vai ter que pregar sobre ele. Vamos lá ver aqui. Louvado, para não sair, amém, irmão? Porque quando eu fui pregar isso aqui na igreja do Bispo Raimundo, ele me levou lá fora, Margarete. Você tem que falar assim, você tem que falar assim, você tem que falar... Não, eu não faço isso, viu, irmão? Eu tenho que falar assim, mas o bispo não chama mais eu para pregar, não, pelo amor de Deus. Ele é uma vez, quando a gente trouxe ele aqui, ele pegou 1h30, irmão. Agora, quando eu vou na igreja dele, ele vai levar no canto e é isso. É uma bênção, eu gosto dele, mas em um ponto ele está certo, amém? Em uns pontos ele está certo, porque não pode sair da visão da campanha, tá? E o próximo que vier pregar, não sei se é eu, ele vai falar de quem aqui, vamos lá ver. Tem Rubens, vamos lá. Ele vai ter que falar sobre Simeão, amém, irmão? Amém. É o Simeão. E tudo isso você vai saber por que Judá se tornou a tribo de Judá, por que passou para ele. Tem muitas coisas aqui que eu creio que muita gente vai trazer muita coisa boa, né, Margarida? Amém? Então, sempre número significa contagem. Número, vai contar o povo, vai contar as ofertas, amém? Vai contar, vai trazer o melhor para Deus. É assim que nós observamos a palavra de números, que no hebraico é Betibedá, tá? O nome do Senhor, Betibedá. Levante a mão para o céu, vamos para o nosso lar. Que a graça do Pai, lembrando que sábado nós temos culto das irmãs, né? Sábado das irmãs, e domingo é ceia do Senhor, amém? Domingo ceia do Senhor, venha porque é bênção. Que a graça do Pai, mas eu